Fala galera, bom dia. Vamos falar um pouquinho aí, a pedido de alguns, sobre ideologia e alienação. Então vou usar essa apresentação aqui sobre ideologia e no final eu comento um pouquinho sobre alienação. Então vamos lá. Mas o que é ideologia? Relembrando, ideologia consiste na transformação das ideias da classe dominante em ideias dominantes para a sociedade como um todo, de modo que a classe que domina no plano material, econômico, social e político também domina no plano das ideias. Então é isso. Cada classe tem as suas ideias. A ideologia é um processo através do qual a classe dominante ela faz que as suas ideias sejam aceitas como as únicas, as verdadeiras, as corretas. Então vocês estão vendo que é um processo. E como que ele ocorre? A dominação faz com que as ideias da classe dominante sejam únicas aceitas como verdadeiras. Para isso, é preciso que os membros da sociedade não percebam as diferenças entre as classes. Essas diferenças são tidas como irrelevantes. Então, isso aqui é um problema. Há um movimento de se esconder os problemas sociais, de fazer com que eles sejam naturalizados. Isso tudo faz parte da ideologia. A classe dominante utiliza diversos meios possíveis para propagar e distribuir suas ideias, como a educação, a religião, os costumes e a mídia. Então, são os mecanismos utilizados aí como meio de propagação. Os costumes e ideias da classe dominante são convertidos em uma realidade difícil de se modificar. Então, vocês sabem que existe uma ordem social que está por detrás da ideologia. Ideologia também é uma palavra muito usada de forma equivocada no cotidiano. Às vezes a gente usa o tempo todo ideologia, mas é preciso usar o conceito da maneira correta. Então o conceito marxista, o conceito mais usado nas ciências sociais de ideologia é esse conceito, de que ela é o ocultamento da realidade em favor das ideias da classe dominante. Aí tem um trechinho do Louis Althusser, que também foi um dos pensadores que falaram a respeito da ideologia, e ele vai dizer o seguinte: ideologia é o conjunto de nossas afirmações inconscientes e refletidas que nos ligam às estruturas dominantes do poder. Então já viu, as pessoas, né, sempre afirmam determinados gostos, determinado estilo de vida que ela deseja ter, e que às vezes é um estilo que não é da classe a qual ela pertence. E ela fica desejando e alimentando aquilo o tempo todo. Isso é ideologia. Aqui tem um esqueminha muito bem elaborado sobre ideologia. Então tá lá, ideologia, o que é? Uma forma de consciência. Uma forma de consciência, um sistema de ideias. Para legitimar um status social. Ela é uma explicação da realidade, criada para iludir e enganar, forjada para alienar as multidões, já que a gente volta aqui em alienar, garantindo assim interesse dos grupos dominantes através de traços gerais, que são a generalização, tornar interesses particulares interesses gerais, a lacuna, que é ocultar a origem dessas ideias, fazendo crer que são naturais e imutáveis, e a anterioridade, que é o estabelecimento de valores pré-determinados. Então, vocês sabem que existe uma ordem social e ao tempo todo nós somos bombardeados em favor dessa ordem social. De acordo com Marx, o que os dominantes não querem é que as classes dominadas tomem consciência da sua exploração e venham a fazer aí a luta de classe. Então, a classe dominante vai usar a ideologia para isso. Ela vai usar propagandas, vai usar estilo de vida e outros elementos para que a gente possa aceitar uma determinada ordem social e mais, a gente possa desejar ela para nós. É igual aquela propaganda de margarina, que todo mundo já viu, que tá a família lá sentada na mesa, todo mundo feliz, não tem problema algum, a casa limpinha, todo mundo bem vestido. Então, isso é ideologia. E a gente assiste aquilo e começa a internalizar um modelo de família, um modelo de sociedade tido como ideal. E a gente começa a buscar. E quantas propagandas a gente assiste e a gente começa a pensar que se
a nossa casa, a nossa roupa, o nosso carro não é igual da propaganda, a gente não é feliz. E a gente começa a desejar e pensar e lutar em cima disso. Então isso é ideologia, profundo, não é? E aí aqui fala sobre alienar as multidões. Alienação é um outro conceito importante para o Marx. A alienação está ligada à ideologia, ela é uma consequência da ideologia. Através da ideologia, a classe dominante ela alienou a classe dominada. Então o que é alienação? Lembra que eu disse alienação lembra alien. O alien seria, né, os seres que vêm de fora. A alienação consiste foi um processo histórico no qual os meios de produção foram retirados das mãos do trabalhador. Então lá na Idade Média o trabalhador tinha o saber, ele tinha as ferramentas e a matéria-prima para realizar o trabalho. Até porque o nobre não trabalhava e não tinha interesse nenhum em saber como que o trabalho funcionava. Quando a burguesia assumiu o poder a partir das revoluções francesa e industrial, o trabalho passou para as mãos da burguesia. Então ele foi alienado do trabalhador. O meio de produção foi alienado, de forma que o trabalhador não se reconhece mais nos meios de produção. Então, nesse processo aí, aquelas três coisas que eu disse, a matéria-prima, as ferramentas e o saber, agora não estão mais nas mãos do trabalhador, estão nas mãos do burguês. E o trabalhador, ele é, teoricamente, para sobreviver, obrigado a vender a sua força de trabalho para o burguês em troca de um salário. Isso é alienação do trabalho, que ela vai levar a outros tipos de alienação. Alienação social, onde o trabalhador ele é tido como livre e igual perante a lei, mas porém ele não tem a mesma participação por uma série de questões, até ideológicas, não tem a mesma participação política do que o burguês. Nós temos também a alienação intelectual, que é aquela que eu já falei com vocês na aula, onde o trabalhador ele não vai ter o ensino, o filho do trabalhador, né, a pessoa de classe baixa, ela não vai ter o ensino de qualidade igual o burguês, e depois ela vai ficar alienada intelectualmente e não vai poder fazer frente, não vai poder fazer concorrência aí com os filhos dos burgueses. Então é um problemaço a questão da alienação, porque se a gente for pensar de uma forma crítica, ela acaba sendo um processo pelo qual se agravam as desigualdades sociais. Então é isso, gente. Então é isso. Aqui tem uma tirinha da Mafalda, que ela está medindo a sua cabeça, e ela diz o seguinte: será que cabe tudo que vão meter na cabeça? Então ela está, né, fazendo uma referência à ideologia. Ideologia é tudo que se coloca na nossa cabeça, que muitas vezes a gente acredita e aceita. Então vale a pena a gente fazer uma leitura crítica do mundo. Mesmo que a gente não vá mudar ele imediatamente, pelo menos temos consciência do que está acontecendo. E é sempre bom lembrar aquilo que eu sempre digo. Eu não estou aqui militando em favor de A nem de B, mas só para reflexão. Esse também não é o meu papel. Mas só para reflexão, se temos um mundo assim, é porque ele foi construído. E nós podemos desconstruí-lo e reconstruí-lo de uma outra forma. Então fica aí esse pensamento para vocês. E para fechar, só falando da força da ideologia. Ela é um elemento tão forte que muitas vezes a pessoa ela luta contra a sua própria classe. Ela acaba sendo contra si mesma, pensando e agindo coisas que vão contrários aos seus próprios interesses. Tão forte a ideologia. Então é isso aí, gente. Um abraço a todos e que todos possam chegar no topo dessa pirâmide aí. Até mais.